Olá, bom dia meus irmãos, tudo bem? Temos aí mais uma oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor, né? A palavra que tem nos edificado, que tem nos dado, né, bases firmes para a gente poder caminhar, né, nessa vida cristã e frutificar, que eu acredito que é o maior propósito do Senhor, de nos ensinar essas doutrinas que são bases para as nossas vidas e que possamos aprender, né, um pouquinho a cada dia e construir esse nosso edifício, né, edifício que é a nossa vida espiritual, para que possamos suportar todas as adversidades e que possamos compreender as verdades bíblicas contidas, né, na nossa lição, que o nosso livro, né, que foi escolhido, né, pelo nosso pastor Rafael, né, parabéns pelo seu aniversário, que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida e que, né, Deus possa te abençoar como tem abençoado e tem te guardado, e que você seja essa luz, né, esse homem de Deus para nos levar, né, aos pastos, né, os pastos verdejantes, e que nós possamos comer dessa pastagem e possamos ser ovelhas saudáveis, né, pelo seu pastoreio, né, submisso a Deus, submetendo-se a Deus, e que nós também possamos ser guiados, né, pelo Senhor aí. Deus abençoe a família, tá? E forte abraço. Então, o livro, né, escolhido pelo pastor, pela Késia também, né, é o Tão Grande Salvação, estudo sobre o homem e a redenção. Então é um livro muito interessante, onde nós temos aí a Luciana, temos a Terezinha, o Eduardo, eu também, né, temos aí aprendido, né, também, não somente ensinado, mas muito mais estamos aprendendo a lidar com essa, né, com essa pandemia, né, e isso nos deu a capacidade, Deus tem nos dado a capacidade de nos comunicarmos através das redes sociais, e que isso seja, né, um ensinamento do Senhor, para que a palavra do Senhor alcance muitos e muitas mais pessoas, né? Não somente no nosso município, mas em todo lugar onde a palavra do Senhor chegar. Quero estar orando com meus irmãos, com vocês, irmãos, para que Deus possa conduzir esse momento, né? Que a gente possa realmente compreender aquilo que o Senhor quer de nós e qual que a resposta que nós possamos dar a tudo isso, e que sejamos, né, aquilo que Deus quer que nós sejamos. Oremos. Bendito Pai, eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus. Te agradecer pela justificação que nós temos pelo teu sangue e por esse preço, Deus, que foi pago, Senhor Deus, que justamente, Deus, foi pago pelo teu Filho e que quitou, Senhor Deus, a dívida, e que somos considerados justos, ó Deus, e somos gratos por isso, por Cristo Jesus. Fala conosco, Deus, nesse dia e nos ensina, Deus, o que é justificação, quais as suas implicações, que possamos, ó Deus, andar como aquele o qual o Senhor justificou, Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto básico, né, que nós temos aqui na nossa lição, primeiro, né, o tema da lição é a lição 14, e eu vou mostrar para vocês, né, é justificação, vírgula, declarado inocente, né, para você poder ver mais de perto, né, é como se fosse um tribunal de justiça, e que, né, o martelo, ele realmente já foi, né, ele foi batido, né, essa é uma foto, uma alusão daquilo que a lição vai nos ensinar, ok? E temos por texto básico Romanos 5, do 1 ao 11, eu vou estar lendo, ok? Vamos lá, Romanos do 5, 1 ao 11. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor próprio. Mas Deus prova o seu próprio amor, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Bom, vou deixar a Bíblia aqui do lado, mas sempre aberta, né? Porque a gente vai trabalhar nesses textos aqui de Romanos 3, 4, 5, a gente vai estar passeando, né, por esses versículos, e que nós, né, vamos entender o que realmente significa, né, a palavra justificado, ou seja, justificação, essa palavra tão importante que é uma doutrina, né, porque Deus ele quer realmente que, né, crentes, cristãos saudáveis, eles precisam entender essa verdade para que eles vivam, né, uma vida que realmente seja de acordo com aquele a quem nos justificou, no qual é Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Então, o versículo-chave ele se encontra em Romanos 5:1, que é um versículo que eu já citei algumas vezes nas aulas, eu gosto muito desse versículo, e foi o versículo que eu, na virada do ano, eu passei com ele na minha mente, eu decorei ele, e foi um versículo que me trouxe muita alegria, muita paz, né? E de saber, né? Eu precisava, né, pensar em algo assim que realmente me conectasse com Deus e me deixasse realmente feliz para com o meu Senhor, né? Como gratidão naquela virada de ano, né? Que a gente, muitas vezes a gente vai para as praias, né? Fogo de artifício, mas esse versículo, ele ficou trabalhando na minha mente, no meu coração, e já veio algum tempo já trabalhando no meu coração. E o versículo diz o seguinte, Romanos 5:1, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é interessante, né? Muito legal, muito bacana pensar que nós temos paz, né? Temos paz com Deus. Acredito que esse é o maior objetivo, acho que, né? Que nós lutamos, né? Vivemos e passamos por todas as lutas, né? E quando nós não conhecíamos a Deus, né? E éramos por Ele, né? Não porque Deus não podia nos salvar, mas éramos como ovelhas desgarradas, né? Povo sem pastor, e que Ele, né? Ele nos justificou, Ele nos chamou, e hoje nós somos filhos de Deus, né? E temos paz com Deus. Ou seja, isso refere-se que Deus, ele realmente é um Deus irado, né, por causa do pecado, e que condenará, né, a humanidade por conta de que não reconheceram, né, não receberam o Filho, e por isso é o pecado que a humanidade, todo aquele que não reconhece que Jesus é o Filho de Deus, né, já está condenado. Então, ou seja, não há justificação para esses que não creem no Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Essa lição, ela vai ter como alvo, né, o nosso alvo da lição, é o aluno entender a doutrina da justificação e depois, né, assimilar as suas implicações práticas. Nós sabemos que somos, né, por Deus justificados, e também temos que saber, né, quais são as implicações, né, o que quer dizer isso, o que a minha vida, né, o que corresponde à minha vida, o que isso na prática quer dizer, o que eu devo, né, como que eu devo proceder, né, como um justificado, uma pessoa a quem Deus chamou e justificou. Então,
Nós precisamos entender muito bem isso para que a gente possa ter essa base firme e não sermos surpreendidos, né, e não sermos enganados, né, por Satanás, que tem como objetivo enganar. Ele é mentiroso, então se a gente não conhecer, se a gente não estudar a palavra de Deus, com certeza a gente vai ser enganado, cair em laços, né? Então o aluno será capaz, né, de entender, né, a doutrina da justificação. Nós temos aí o alvo, né, que nós colocamos, que é saber, sentir e agir. E está dizendo aqui, aquilatar, sentir, né? Aquilatar, o que é ser declarado inocente perante o Senhor. Então, nós, né, após a aula, nós saberemos dizer o que quer dizer isso, o que é ser declarado inocente, né? Né, o porquê que Deus, né, vai dizer isso para nós, né? E agir, ou seja, viver em paz com Deus, né? Não há nada que a gente faça que Deus vai se irar conosco, que Deus vai nos punir com a morte eterna, vai nos punir por conta de que estamos separados de um relacionamento com Ele, mas ao contrário, né, nós somos conscientes de que estamos salvos, né? Salvos de quê? Da ira divina, da ira que Deus ele virá e julgará o mundo, né? E Ele condenará, né, o mundo. E nós, né, como escolhidos de Deus, eu gosto muito da alusão, né, que o pastor Helder Cardim, ele fala, né, que essa justificação, a salvação, é como se, né, nós saímos, né, da reta, né, da reta de colisão do furor da ira de Deus. Então, nós que somos justificados por Ele, né, nós somos, graças a Ele, nós somos tirados, né, nós saímos dessa reta, né, dessa colisão, desse furor, dessa ira. Então nós não receberemos essa penalidade, porque nós somos justificados, nós somos considerados justos por Ele, né? Então, eu gostaria de saber assim, né, que você possa pensar um pouquinho, né? A pergunta que eu faço é a seguinte, né? O que vem à sua mente, né? O que você define, né, como um conceito, algo que, né, você pense sobre a ideia de justificação, né? O que você pensa sobre isso, né? O que a sua mente, como que você age de acordo com com esse conceito bíblico, né, sobre justificação, qual que é a sua ideia sobre isso, qual que é o seu posicionamento, né, aquilo que você entende, crê, né, saber, eu acredito que agora você deve estar pensando aí, né, mas que nós vamos, né, explorar bastante esse assunto hoje e que nós precisamos compreender de fato, né, o que significa, o que é justificar, né, o que é justificação, tá? Então vamos lá. No decorrer da história, as pessoas sempre acharam difícil conhecer a Deus. Elas sempre tiveram um desejo forte de conhecê-lo e estar em paz com Ele, mas sentem que de alguma maneira Ele lhes está oculto. As pessoas têm proposto muitos motivos para esse problema. Alguns têm dito que é o nosso corpo físico que nos mantém afastados de Deus. Se pudéssemos escapar para um reino não físico transcendental, conheceríamos a Deus. Outras pessoas acreditam que o problema é a ignorância. Se pelo menos pudéssemos descobrir coisas suficientes a respeito de Deus, então nossos problemas acabariam. Né? As pessoas têm uma ideia de que, né, quando se fala, né, na questão de Deus, até um detalhezinho que eu gostaria de acrescentar, né, que essa ideia de Deus, né, de que nós estamos falando aqui de servir a Deus, é uma ideia do mundo antigo, né, na Grécia Antiga eles já tinham essa ideia de adorar deuses, né, deuses antigos, né, então a ideia de adorar esses deuses, né, era que esses deuses estavam sempre irados, né? Então eles deviam que oferecer sacrifícios e sacrifícios para que esses deuses pudessem estarem satisfeitos, e isso era impossível, né? Então quando eles achavam que esse Deus estava satisfeito, eles paravam de oferecer aquele sacrifício, mas era meio que impossível, né? Então essa ideia de adorar já é antiga, né? Adorar deuses, e que na ideia, né, do mundo antigo era impossível eles, né? Por isso que se ofereciam tantos sacrifícios, até, né, humanos, de crianças, enfim, coisas terríveis, né, coisas que totalmente não tem, né, ligação com o Deus ao qual nós servimos, né, e que esse Deus que nós servimos
ele é o contrário, né? Não é nós que temos que sacrificar, não foi nós que tivemos que fazer algo para se salvar, foi Ele que enviou, né? Foi Ele que realmente resolveu, né, todo esse problema, o qual, né, pessoas não conseguem compreender, né, o porquê das coisas da vida, enfim, tentam arrumar algumas filosofias para acharem respostas, ao qual elas não têm bases nem firmezas nenhuma para que possam, né, ter uma vida pura, uma vida santa, uma vida que realmente espelhe, né, e mostre, né, o Deus da Bíblia, o Deus que realmente justificou e que justifica, né, pessoas, pecadores, né, o qual pela sua graça ele tem operado, né, em nosso meio. Então a Bíblia, por outro lado, declara que a causa radical do nosso problema é o pecado. Em vez de apresentar uma teoria ou uma filosofia sobre a origem do mal, a Bíblia conta uma história, a história de como Adão e Eva abandonaram o relacionamento perfeito que tinham com Deus. Gênesis 2:3 aponta para um acontecimento bem no início da nossa existência na Terra. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:12, confirma, declarando: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Houve muitas outras consequências do ato original de rebeldia, mas o centro do problema humano é essa separação de Deus provocada pelo pecado. A Bíblia conta como Deus tratou da culpa humana e como reconciliou novamente o homem com ele e com sua justiça. E essa doutrina nós chamamos de justificação, né? Assim como na aula passada, né, falou sobre regeneração, é um ato de Deus em nós, né, a regeneração, aonde nós é um ato de Deus operando em nossas vidas. Agora, a justificação é algo que Deus declara ao nosso respeito, né? Algo que Deus declara o quê? Inocente. Deus declara, né, o homem que crer no seu Filho inocente. Então, se Deus declara, né, o homem inocente, é que de fato o homem é inocente aos seus olhos, né? Porque ele o justificou, ou seja, ele resolveu, ele realmente atendeu todas tudo aquilo que Deus requeria, né, de um ato de obediência, de um ato, né, sacrificial, de alguém que não tivesse pecado, e Deus tratou, né, do pecado, né, na carne, né? O pecado ele foi tratado na carne, né, daquele a quem ele enviou aqui na terra, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, e condenou o pecado na carne. E que, né, hoje nós podemos, né, sermos chamados, né, justos diante de Deus, não por nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário. Então somos justificados por esse mérito, não por qualquer mérito, não por qualquer atitude ou situação que nós possamos realizar, ou mesmo nós possamos fazer, que, enfim, não há nada que nós possamos fazer possa nos tornar justo diante de Deus, por conta de que somente um sacrifício perfeito podia ser feito, e se dependesse de nós, com certeza nós não iríamos jamais nos salvar, porque não tem como, né? E aí a ideia, né, nós sabemos aqui que realmente, né, o que é justificação, né? O primeiro ponto que nós vamos abordar, o que é justificação. Então vamos lá. O uso na Bíblia da palavra justificar indica que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. No Novo Testamento, o verbo justificar tem uma variedade de significados, mas um sentido comum é declarar justo. Justificação, portanto, é o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquele que crê em Jesus Cristo. Então vamos lá, né? Nós podemos entender da seguinte forma. Então, assim, declarar justo, ou seja, o homem ele estava condenado, o homem ele estava realmente já fadado, né, sem nenhuma esperança, o relacionamento realmente rompido, né, o relacionamento homem e Deus, ele estava realmente, havia uma barreira, né, e essa barreira ela foi realmente tirada pelo fato de Cristo Jesus ter morrido numa cruz e ter nos justificado diante de Deus. Então, é um termo legal, né, que diz aqui, de forma legal, né, de justiça, né, que nós temos hoje
No nosso mundo, que a gente pode dizer o seguinte, né, que a pessoa que é justificada, ela é declarada justo, né? O declarado justo, então, ou seja, todas aquelas penalidades, tudo aquilo que pesava contra mim, que estava realmente, que tinha o poder de me condenar, mas de maneira justa, porque o pecado, né, vai dizer, né, que todos pecaram, né? Todos pecaram e separados estão da presença gloriosa de Deus, e que realmente, né, não há que nós possamos fazer, que nós pudéssemos nos juntar com Deus e pudéssemos ter uma relação com esse Deus Santo, por conta de que nós merecíamos o inferno, merecíamos né, sofrer, morrer por conta dos nossos pecados. E Deus é um Deus justo que Ele não deixa o pecado impune, Ele não deixa o pecado sem a devida paga, sem a devida... sem o devido salário, né, no caso. Então, o pecado ele tem justa retribuição, visto que, né, Deus não poupou seu próprio Filho para poder dar a carga daquela justiça a qual Ele concederia, Ele concede, né, concederia, né, no passado, mas no presente Ele concede essa justiça que chega a mim e chega a você. E por essa justiça nós somos aceitos por Deus, nós éramos separados da presença gloriosa de Deus, agora nós somos chamados a fazer parte. Então, assim, nós podemos ter também como alusão, como o Supremo Tribunal, né, de Deus, né, no caso é a maior instância, né, né, jurídica aí que nós podemos até dar essa alusão, no judiciário, que essa instância superior, ela diz o seguinte: olha, você é inocente. Por que você é inocente? Porque você crê no Senhor Jesus Cristo, né? E você é regenerado pelo Senhor Jesus Cristo. Deus trabalhará na minha e na sua vida a santificação, trabalhará a devoção, a pureza. Deus trabalhará na nossa vida de forma que nós andaremos como aquele a quem Ele justificou. Nós andaremos aqui nesse mundo como aqueles a quem Deus comprou, né? Eu acho muito legal a alusão, né? Tava estudando essa semana agora sobre 2 Pedro, né? A carta de 2 Pedro, e que estava falando sobre a questão de que quando no mundo, na história antiga, né? Quando as pessoas compravam os escravos, né? Eles pagavam lá um preço justo, né? Eles pagavam um preço justo para adquirir aquele servo, para poder trabalhar na colheita, trabalhar na fazenda, diversas áreas daquele lugar. E, né, aquele senhor humano, ele tinha poderes, né, legais sobre aquela vida, sobre aquela pessoa. E aquela pessoa, ela vivia e se submetia à vontade daquele senhor, o qual tinha comprado ele pelo preço justo, o qual a lei permitia. Então, assim, na nossa vida, da mesma forma também, Deus pagou um preço justo, um preço pago, para que agora nós não temos que viver mais a vida do jeito que nós achamos que ela tem que viver, né? Que nós achamos que nós temos que viver. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, né? Eu declaro a vitória eu quero um dia que eu declaro a vitória, um dia que eu declaro a cura, um dia que eu declaro não sei o que, um dia que eu... Gente, vamos pensar bem. Você acha que o escravo, um servo, ele tem essa liberdade de querer dizer para o seu senhor que ele quer isso, que ele quer aquilo, que eu tenho direito sobre isso, eu tenho direito sobre aquilo? Não, o servo ele realmente se submete à vontade daquele senhor. Ou seja, nós que somos cristãos, nós temos que submeter ao padrão de Deus, né? Nós somos comprados por ele, então justificados por Deus, comprados pelo precioso sangue de Jesus. E agora já não vivo mais do jeito, não vivo mais eu, né? Mas né? A vida que vivo na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus. Por quê? Porque uma pessoa que é comprada por Deus, ela vai viver de acordo com o que o padrão de Deus estabelece. Não de acordo com o que eu acho, o que eu penso, o que a filosofia moderna vai dizer, o que falsos mestres vão me ensinar. Não, eu devo seguir qual que é o meu caminhar, qual que é a minha vida. Eu devo seguir o padrão que Deus estabelece, como qualquer servo, como qualquer pessoa que foi comprado. Então, então não espere que você, que não foi comprado ainda pelo sangue de Jesus, consiga viver no padrão desse Senhor, por conta de que
Se você não é justificado, se você não é comprado por esse sangue, você não vai conseguir viver de forma que agrada esse Senhor, você não vai conseguir viver de forma que evidencie essa regeneração, essa transformação, essa santificação, a pureza que Deus quer trabalhar na sua mente, no seu coração, fazendo morrer, mortificar esse pecado que na nossa vida, muitas das vezes, pecados de estimação, né, pecados que a gente quer carregar com a gente, mas não dá, né, para o justificado, por ser comprado por esse precioso sangue, nós temos que submeter-se a esse Senhor e nos tornamos escravos, mas sim, escravos do amor, escravos da graça, da misericórdia de Deus, escravos da bondade, escravos enfim, da paz. Então temos, né, paz com esse Deus, o qual Ele nos justificou. Então nós temos, né, entendemos dessa forma. Então vamos dar continuidade. A remissão da penalidade do pecado. Justificação significa que Deus declara que não temos penalidade a pagar pelo pecado, incluindo os pecados do presente, do passado e do futuro. Isso significa que nós não estamos sujeitos a nenhuma acusação ou condenação. Justificação é o oposto da condenação. Antônimo, condenar alguém é declarar uma pessoa culpada, e justificar significa declarar inocente. Foi o que Deus fez conosco. Não é algo operado no homem, mas sim algo declarado sobre o homem. Enquanto a regeneração é um ato de Deus em nós, a justificação é algo externo, é o julgamento de Deus ao meu e ao seu respeito. Então, até eu gostaria de dizer aqui algo que uma história, né, que eu agora acabei de esquecendo. Então, justificação significa que Deus declara que nós não temos a penalidade, né, a pagar pelo pecado, incluindo o pecado do presente, do passado e do futuro, né? Então, assim, é interessante a gente entender isso aqui, né, que quando nós somos justificados por Deus, nós somos justificados uma vez só, né? Nós não somos justificados muitas das vezes quando a gente tem esses conflitos da nossa mente, quando a gente não está realmente ainda com as doutrinas firmadas, né, no conhecimento da palavra de Deus, a gente acaba ainda entrando em parafuso, né, na fé. Eu já tive meu tempo que realmente eu entrei em parafuso em questão da fé. Eu achava que muitas vezes eu pensava algo pecaminoso, mas só no pensar eu já achava, eu não sou salvo. Né? E se eu pensasse daquilo de novo, não posso ser salvo, porque eu estou pensando isso de novo. Então eu ficava meio que em parafuso, né, nesse negócio de, poxa, mas como que a minha mente ela pensa umas coisas dessas, né? Então eu entendi que era o quê? Pensamentos involuntários, que isso jamais iria acontecer, por conta de que, né, eu sou justificado por Deus uma vez só. Então a justificação, ela não é algo que a gente perde, né? Por exemplo, de manhã, né, li a Bíblia, estou com Deus, aqui eu sou justificado, sou salvo, né? Deus está me santificando. À tarde, alguma coisinha fiz, não, poxa, não sou salvo, não sou justificado por Deus. Não, uma vez justificado, selado, pago o preço, você foi comprado. Então, não tem como perder isso, não há. Mas isso vai ter o quê? Implicações práticas na minha e na sua vida. Porque quando a gente é justificados por Deus, nós somos salvos mediante essa fé. Essa fé que vai produzir o quê? O temor, vai produzir devoção, vai produzir intimidade com Deus, vai produzir o quê? Reverência, sabe? Temor, não temor somente de entrar na presença do Senhor em momentos o qual nós colocamos como religiosos, mas viver diante da face desse Deus de forma que o agrade, né, em tudo que nós fazemos. E aquilo que não agrada, né, nós somos por Ele também, né, constrangidos a nos arrepender, sabe, reconhecendo, falar, olha, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está me mostrando que isso é pecado. Isso é uma grande evidência de que eu estou vivo, né? Nós estamos vivos para dizer, olha, isso é pecado, né? Aquilo é pecado, né? A evidência que Deus me lembra disso, porque eu sou justificado, eu sou perdoado. Então os pecados do passado, os meus pecados do presente e os pecados do meu futuro, né? Então
Não o pecar deliberadamente, tipo, não, vou viver no pecado, vou maquinar. Porque um justificado, um eleito por Deus, ele não tem essa mente. Um eleito, ele pensa assim, não, eu não quero pecar, eu estou em guerra contra o pecado, eu vou realmente mortificar cada dia a minha carne, eu vou me subjugar essa carne, eu não quero agradá-la em nada. Eu quero agradar ao meu Senhor, aquele que pagou um preço alto, assim como aqueles que compravam escravos e qual tinham direito sobre eles. Então Deus tem um direito pleno sobre a minha vida. Né? Eu não tenho direito a nada, eu tenho direito somente a obedecê-lo, né? A seguir as suas orientações, o seu padrão de vida, o seu padrão, né? Como ele quer que eu viva, como ele quer que eu me relacione com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, com amigos, com a igreja. É dessa forma que Deus trabalhará em mim, né? Evidenciará essa justificação, essa salvação, essa tão grande salvação que ele vai dizer. E foi imputado a nós, né? A justiça que nós não tínhamos e que jamais teríamos é a justiça, né, que foi imputada pelo sacrifício de Cristo. Então não há méritos em nós, não há mérito para nós. Até porque se dependesse dos nossos méritos, nós não conseguiríamos. Nós mereceríamos, assim como nós dissemos agora há pouco, né, Deus é um Deus justo. Ele vai recompensar com a justiça. Então se é coisa ruim, se nós queremos pelas nossas próprias obras se justificar, né, e dizer que nós somos realmente, nós temos que ajudar a Deus de alguma forma, com certeza nós receberemos por isso, né, que de forma justa, porque é um Deus justo. Então não pense eu e você que vamos ficar praticando mal e achar que vai virar bem sobre nós. Não virá, mas sim, né, Deus, os seus eleitos, os seus justificados, ele convence, ele vai se revelar, ele vai nos trazer a luz, né, daquilo que ele entende por justificação e vai nos ensinar a viver dessa forma. Então, eu gostaria aqui de estar já, né, partindo já para o encerramento com vocês, até porque a gente precisa ser prático, né, naquilo que nós fazemos, e nós vamos finalizar, né? Então vamos lá. Então, a alegria que nós temos, né, de servir a Deus, de sermos salvos da ira divina, é saber, né, em Romanos 5:1, que nós temos paz com Deus. Nós somos salvos mediante a fé, justificados mediante a fé. Nós temos paz com Deus. Ou seja, então se eu fechar os meus olhos aqui nessa terra agora, eu sei para onde eu vou. É isso que nós precisamos saber. Que você, meu irmão, precisa saber. Que nós sabemos para onde nós vamos. Para o seio daquele que nos amou e aquele pelo qual nós vivemos aqui nessa terra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então saber que você e eu somos justificados é a maior alegria, a maior esperança. Não há nada que se compare a isso, né? Não há nada que esse mundo possa me oferecer que possa ser mais significativo que isso, de que está em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Deus não está mais irado comigo. Deus não tem como objetivo da vida dele descarregar a ira dele sobre mim, que de forma justa ele iria fazer. E como vai fazer, infelizmente, nesse mundo, em pessoas que não receberam, não recebem, né, o Filho de Deus, ou qual rejeitaram o Filho de Deus, ou qual aquele que não crê no Filho já está condenado. E o crer no Filho é viver, né, de forma que agrade a Deus, que evidencie, reverencie, né, essa vida cristã, que possa apontar, né, para Cristo, que possa reluzir em atos de glorificação a Deus em tudo que nós fazemos, em tudo que pensamos. E quando assim não é, devemos pedir perdão, devemos nos arrepender. Então, seremos salvos dessa ira divina. E que isso é a maior alegria, né, por um justificado, por um salvo em Jesus Cristo. Então, assim, saudação final, vamos para o caminho final. Será que temos usufruído dos frutos da justificação conforme a lição nos apresenta no tópico 3? Né? Temos usufruído disso, sabe? De saber que estamos em paz com Deus, né? Que nós temos paz com Deus. Isso quer dizer que Deus está irado, aquilo que nós falamos antes. Se Deus está irado por causa do pecado, e a palavra ira, né, assim como na Bíblia, ela vai dizer o seguinte, que ira é algo que você vai, né, guardando, né, aquilo que você vai só guardando, que chega um dia, aquilo explode, né? Mas a ira divina
ela é uma ira justa, porque realmente o homem, ele merece a condenação eterna, porquanto se baseia somente na sua autojustificação. Não é o que Deus quer. Deus quer realmente que eu e você, nós não venhamos nos valer dos nossos atos, que eles são como trapos de imundícia, né? Então, que as nossas, né, os nossos argumentos de justiça, para Deus, são como os trapos de imundícia, ou seja, isso não é capaz de te salvar, não é capaz de justificar você diante de mim, não é capaz de fazer com que você seja aceito por mim. Só há aceitação por meio de Jesus Cristo, por meio do Filho, por meio daquele que morreu numa cruz, o qual entregou-se a si mesmo para que eu e você fôssemos aceitos por Deus. E aquilo que pesava contra mim e contra você, o qual nós estávamos em dívida, né? E que realmente nós iríamos ser condenados por aquilo que nós estávamos em dívida. E Deus, ele fez o quê? Ele não somente quitou essa dívida, ele não somente deu como paga, a justa paga por isso, Deus, quando ele não somente fez isso, mas ele se tornou o nosso saldo positivo perante ele. Ou seja, a graça dele, a bondade dele, a abundante vida que ele nos dá, de podermos viver nesse mundo em meio a tanto caos, tantas coisas, e que ele nos guarda. Então ele não somente saudou, mas tornou positiva a nossa vida diante de Deus. Não por nossos méritos, os méritos é todo da cruz, todo do Senhor Jesus Cristo. E por ele nós vivemos, por ele nos movemos, existimos. E que possamos, com essa fé, com essa certeza e convicção, né, de podermos realmente caminhar com Deus. O segundo temos tido paz em relação contínua com Deus? Temos tido paz e uma relação contínua com Deus? Terceiro, são 4 tópicos, 4 perguntinhas, tá? Temos certeza de que vamos participar plenamente da glória de Deus? Meu irmão, você tem convicção de que você vai participar plenamente da glória de Deus? Você é um justificado por Deus? Você é comprado por aquele sangue? Então você tem um Senhor. Você deve viver de acordo com o que esse Senhor te ensina. Pureza, santidade, reverência, devoção, adoração. Não somente em momentos específicos, mas uma vida que adore a Deus. Uma vida que glorifique a Ele em todos os atos. E a última nós temos sido pacientes, esperançosos diante das pressões, do sofrimento e das tribulações que nos afetam? Entendeu? Nós temos nós temos sido pacientes. E aí eu gostaria de ler com vocês, meus irmãos, Romanos 5,11, para a gente caminhar para o final. Romanos 5,11 vai dizer o seguinte: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós somos reconciliados por Deus por esse amor, pelo ato da cruz, pelo mérito da cruz, somente por ela. A conclusão: aprendemos hoje que a justificação é a parte legal da salvação. Não é algo feito no crente, mas algo declarado sobre o crente. Deus declarou, lembra, na Suprema Corte Celestial, né? Nós temos a Suprema Corte, né, Federal hoje aqui, né, STF, então nós estamos falando da Suprema Corte que vai além, que está acima, Suprema Corte, né, Celestial, Suprema Corte onde Deus, ele tem a palavra final. Então essa Corte Suprema diz: olha, você é declarado inocente. Declarado inocente, porque você crê no Filho de Deus. Você tem por vida, né, em obediência a Deus, você vive para glorificar e adorar a Deus. E um justificado tem como meta da sua vida agradar a Deus. Não há outro projeto na vida daquele que é justificado, comprado pelo sangue precioso de Jesus, ter, né, sonhos e projetos mesquinhos. Não há. Tem que viver para promoção, para promover a glória de Deus, com atitudes que o glorificam. Então, né, é Deus declarando isso. Né? Você é inocente, está pago, né? Você é meu filho, né? Você é um eleito, escolhido por Deus. Então nós somos por Ele regenerados e santificados. Tá? Então os homens não são salvos por fazerem o melhor que podem,
mas são salvos por crerem naquele que fez o melhor. Em Deus, no Senhor Jesus Cristo, somos justificados eficientemente por graça, meritoriamente por Cristo, instrumentalmente pela fé. Então tudo provém de Deus. Então se você tem fé, ela provém de Deus. E se você crê no sacrifício, nos méritos da cruz, partiu de Deus também. Então a graça provém de Deus, então tudo provém de Deus. Não tem como, não há nada que venha de você que possa te fazer salvo diante de Deus. Então tudo provém de Deus, tudo provém de Deus. E por sua graça e misericórdia somos justificados mediante a fé, somente a fé. E a fé é a certeza das coisas que se espera e prova das coisas que se não veem. Né? A fé como, né, eu gosto muito de frisar, ela tem 3 pilares assim, né, que eu gosto muito de frisar. Ela é uma fé, realmente se essa fé ela é a fé no Filho de Deus, ela passa por esses 3 pontinhos que eu gosto, eu decorei, que essa fé, ela é salvífica, essa fé, ela é relacional, ela tem um relacionamento com Deus, ela nos leva a relacionar com esse Deus, e essa fé, ela faz a gente caminhar para isso aqui, ó. Doutrinas. Essa fé que salva, ela vai fazer a gente caminhar. É uma fé que salva, uma fé que relaciona-se, e uma fé que salva, uma fé que relaciona-se, uma fé baseada nas doutrinas da revelação da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Não quero fazer um vídeo mais longo, mas que momento especial, maravilhoso, nós podemos compartilhar. Até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau.